Graça e paz, Deus abençoe você que está aqui hoje. Ele falou sósia, né? Eu lembro que na época da pandemia, teve um irmão que veio para cá, para a igreja. Bem no período da pandemia, ele não conhecia a igreja, ele via só pela internet. Aí quando ele me via aqui, ele não sabia o meu nome, ele falou para mim que me apelidou de Vandinho, porque ele achava que eu era filho do Vanderlei. E tem tudo a ver, né? Cabelo, né? Tudo dentro dos conformes. Mas graças a Deus. Amém? Quem está com frio aqui nessa noite? Quem que gosta de frio aqui, gente? Depois do culto a gente vai fazer uma fila de oração aqui. A gente vai pedir para Deus repreender esse espírito de floquinho de neve aí. Meu Deus do céu, gente. Só Jesus na causa. A avó fala que todo período de frio eu dou sorte, que eu estou viajando para o norte, ou então estou para o Rio de Janeiro, a trabalho, né? É mais quente, mas esse ano eu não consegui escapar não. Tá frio. Meu Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Você que está aí com seu celular, ligar as Bíblias, para nós iniciarmos aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração durante essa semana, nesse dia, nessa noite. São dois textos que eu quero estar começando lendo com os irmãos. O primeiro se encontra em Efésios, capítulo de número 5, versículos de 15 a 17. E o segundo em Gênesis, capítulo de número 18, versículos de 9 a 14. Amém? Vamos ler Efésios. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Não sejam insensatos, sejam sábios e aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Gênesis. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram eles. Ela está ali na tenda, respondeu Abraão. Um deles disse: daqui a 1 ano voltarei a visitar vocês, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava na entrada da tenda atrás dele e escutou o que disse. Abraão e Sara eram muito velhos, de idade bem avançada, e as condições físicas de Sara já não permitiam que ela tivesse filho. Por isso Sara riu por dentro, pensando: depois de velha, o meu senhor também velho, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse consigo mesma: será que é verdade que poderei dar à luz sendo velha? Por acaso existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? E disse mais: no ano que vem voltarei a você, e Sara terá um filho. Amém, gente? Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor, agradecer Ele pela sua palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Não somos nada, Pai, diante de Ti, Senhor, e muito menos, Pai querido, diante da Tua grandeza, Senhor. Agora fala conosco, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor, através da Tua palavra, que possamos sair daqui, Senhor, meu Deus, com os ouvidos, Pai, cada vez mais abertos para aquilo que o Senhor preparou nessa noite para cada um de nós. Que não seja isso que eu escrevi, esse estudo que foi feito, Pai, algo que tenha saído da minha mente, do meu coração, mas seja algo, Pai, que tenha saído realmente do trono do Senhor, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, gente? Vocês já perceberam como o tempo tem passado rápido? A gente já está no meio do mês de julho, faltam menos de 6 meses para o ano novo, e parece uma loucura isso, né? O tempo passa e a gente nem percebe. E falando sobre assim, essa passagem rápida, eu me lembro muito quando eu era criança, e todas as vezes que ia sair de carro com meus pais para algum lugar, ou para passar um dia na casa de algum primo, de algum parente, parecia que aquele dia nunca chegava, demorava, e quando chegava, o caminho de casa até o local que nós iríamos ficar, parecia que era uma eternidade até a gente chegar.
De repente chegava lá, o dia passava voando, e logo a gente já tinha que voltar para casa. Quem já teve essa percepção quando era criança? É algo assim. Eu ainda tenho essa percepção nos dias de hoje, e isso tem muito a ver com o tipo de situação que a gente está vivendo. Se for uma situação difícil que nós estamos vivendo, parece que o tempo não passa, parece que aquilo fica ali, não passa, e não chega, e não chega, e não chega. Mas às vezes, quando é algo que nós estamos vivendo num momento bom, então algo gostoso, onde nós estamos inseridos, parece que aquilo vem voando. Vou dar um exemplo: férias. Gente, nem parece que férias tem 30 dias, parece que férias são 2 semanas, 2 horas e 30 segundos. De tão rápido que passa o negócio. Quando a gente vê, já está na última semana, no dia seguinte a gente já tem que voltar para trabalhar, e graças a Deus temos que voltar a trabalhar, mas parece que é assim, voando. Eu não sei se vocês sabem, mas a Val está com 24 semanas de gravidez. Gente, vou ajudar 6 meses praticamente. O pessoal fala assim, fala por mês, não fala por semana. Antes eu não gostava também que o pessoal falava por semana, mas agora é minha vez, então fala por semana, então o pessoal tem que aguentar. Praticamente 6 meses, sexta-feira completa aí 24 semanas. Gente, passa rápido, mas é uma coisa boa, não é? Ruim é as coisas que eu tenho ainda para fazer, e o tempo está chegando e eu não estou conseguindo fazer e não estou terminando. É quarto para pintar, é piso para colocar no chão, é parede para passar massa. É difícil, mas o tempo voa como se não tivesse hora para chegar. E com isso eu quero compartilhar uma palavra hoje com cada um de vocês, que fala sobre o tempo. Algo que Deus ele tem ministrado no meu coração. Eu acho que principalmente por causa dessa situação que eu tenho passado, graças a Deus, né? Ontem mesmo conversando com a Val, ela falou assim, amor, tem muita coisa para fazer, não vai dar tempo. Eu falei, calma, quando a Rebeca chegar vai estar tudo pronto. Daí ela falou assim, então vê se faz. Gente, fui dormir ontem 2 horas da manhã, porque ela falou, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, estou brincando, nem tanto, foi 1h30, gente. Mas assim, e isso tem sido algo que realmente tem estado no meu coração, né? Essa questão do tempo, quanto tempo nós temos vivido, quanto tempo falta para chegar em certos objetivos, quanto tempo, e essa questão do tempo é algo que realmente não para, né? O significado de tempo, eu busquei no ChatGPT, antigamente era um dicionário, né? Fala assim, duração ou sequência de eventos, ou ainda como uma dimensão na qual as coisas acontecem. Ou seja, um espaço entre um período e outro período, nós damos o nome de tempo, onde um evento ou algo vem a acontecer. E certa vez eu li que o tempo ele é invisível, o tempo ele é inaudível, o tempo ele é intocável e o tempo ele é insubstituível. E quando nós entendemos que o tempo ele vai passando e a gente não consegue voltar atrás, nós começamos a entender que o tempo é algo muito valioso que nós temos. E se não cuidarmos deste tempo da maneira como ele tem que ser cuidado, nós corremos sério risco de chegar lá na frente e falar assim, quanto tempo eu perdi? Hoje mesmo a gente já pode falar, poxa vida, quanto tempo eu perdi? E é sobre isso que eu quero estar estudando com os irmãos. Amém? E como é que a gente faz? Por que a gente fala que quanto tempo a gente perdeu? Por quê? O que a gente faz com o nosso tempo? A primeira coisa que nós fazemos para perder esse tempo, nós perdemos tempo olhando para o tempo. E isso é uma verdade. Quem aqui já pensou, eu vou fazer tal coisa, mas eu acho que não vai dar certo, não vai dar tempo? Vou começar uma dieta, mas hoje é quarta-feira. Não, vou esperar chegar segunda-feira. Perdi quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vou entrar na academia. Não, mas vou esperar virar um mês. Vou começar a fazer uma faculdade. Não, mas ano que vem eu começo.
Sendo que hoje em dia a gente consegue começar em qualquer tempo, porque tudo é modular hoje em dia na internet aí, EAD. Vou voltar a estudar. Poxa, mas hoje não, amanhã eu começo. E a gente perde esse tempo olhando para o tempo. E a gente não entende que quanto mais nós prestarmos atenção no tempo em que nós vamos perder, teoricamente, né, fazendo tal coisa e deixarmos de fazer, mais tempo nós vamos perder não fazendo aquilo que nós achamos que estava perdendo tempo. Deu para entender? Tudo isso é relacionado ao tempo. Em Eclesiastes 11:4 vai dizendo: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom nunca plantará, nem colherá nada. E quantas as vezes nós perdemos tempo não plantando, não semeando. E quando nós fazemos isso, realmente vai chegar um determinado momento em que nós não vamos colher, que nós vamos olhar e falar assim: eu podia ter feito isso, eu devia ter feito isso. E a gente não faz. Ah, mas quando acontecer tal coisa eu faço. Quando eu tiver um pouquinho mais de tempo, porque minha vida está corrida, eu vou fazer. E a gente não faz. E por aí vai. Eu não me canso de contar da história de uma irmã que nós conhecemos no norte, em que o Senhor tinha um chamado na vida dela sobre missões. E ela falava: não, primeiramente eu quero casar. Daí ela se casou. Novamente o Senhor veio com aquele chamado forte no coração dela. Ela falava: Senhor, mas eu quero ter filho. E ela teve filho. Senhor, mas eu quero criar os meus filhos, eu quero trabalhar, quero ter uma profissão. Criou os filhos, concursada pública, trabalhou, se aposentou. E o Senhor chamando ela, falou assim: Senhor, mas eu quero cuidar dos meus netos. E um belo dia ela voltando para casa de avião, o lugar onde ela iria se sentar, a poltrona dela, teve overbook, venderam a poltrona dela e ela tinha que viajar, ofereceram para ela uma vaga na cabine. E ela foi. Quando chegou lá, ela viu toda a situação que havia se montado, que a aeronave não iria conseguir pousar no local determinado, tiveram que ir para uma rota alternativa. Quando chegaram na rota alternativa, teve um problema também no local, não conseguiu pousar, tiveram que voltar onde ela iria pousar na origem. Quando estava chegando lá, falaram: não tem condições de pousar. E ela ouviu o piloto falando para o copiloto: a gente vai ter que pousar, porque não tem combustível para a gente ir para outro lugar. E ela entendeu que Deus estava chamando ela. Ela falou assim: Senhor, se eu conseguir pousar, eu vou fazer o que o Senhor quer. E ela conseguiu, pousou, e hoje ela é missionária no Peru. Ou seja, às vezes nós colocamos e olhamos para o tempo: poxa, agora não, depois não, deixa mais para frente, agora eu estou vivendo um momento assim na minha vida, eu não consigo estudar, ou então eu não consigo me dedicar às coisas do Senhor, eu não consigo fazer aquilo que Deus Ele colocou diante de mim para que eu possa fazer. E a gente vai se perdendo nisso. E a nossa juventude vai passando, a nossa vida adulta vai passando, e às vezes perdemos tempo olhando para o tempo. Outro ponto é que nós esquecemos que Deus é o Senhor do tempo. Não somos nós que temos que dirigir o nosso tempo. Não somos nós que temos que determinar quais são os tempos, qual é o tempo de determinada coisa para a minha vida, qual é o tempo em que eu devo fazer isso, qual é o tempo que eu devo fazer aquilo, qual é o tempo que eu devo me dedicar a algo. Nós temos que consultar ao Senhor, porque Ele é o dono de todas as coisas. Quando nós fazemos as coisas no tempo de Deus, determinado por Deus em nossas vidas, tudo flui bem. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que escutam a vontade de Deus, daqueles que dão ouvido à voz do Senhor, para aqueles que dão atenção à palavra do Senhor. Em Salmo 90, número 4, vai dizendo: para o Senhor, 1000 anos são como o dia de ontem, que já se foi, como uma noite de sono. Às vezes nós achamos que nós é que sabemos gerir as nossas vidas, nós é que sabemos controlar aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Mas na verdade, todo o tempo e todo o controle está diante do Senhor.
E é nele que nós temos que procurar, é nele que nós temos que buscar encontrar saídas e soluções para que todas as coisas possam acontecer e ocorrer nas nossas vidas. É ele que dirige os nossos passos, é ele que determina os nossos caminhos. Como nós cantamos aqui, é ele e por ele que nós entregamos a nossa vida. Em Daniel, capítulo 2, versos de 21 a 22, continua dizendo que ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciências aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A gente tem que aprender que Deus, ele é atemporal, gente. Ele foi o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e amanhã ele continuará sendo o mesmo. Se Deus no passado, através das Escrituras, nós sabemos que ele fez, ele ajudou, ele fez com que muitas coisas acontecessem. Através de histórias, através de relatos, nós vimos que Deus, ele fez coisas grandiosas. Hoje também ele pode continuar fazendo. Hoje também ele pode fazer com que determinadas situações aconteçam na nossa vida. Às vezes nós achamos que não, o meu tempo já passou. Não, o seu tempo não passou. Nós temos que entender que o tempo do Senhor é o Kairos, que é o hoje, que é o agora. Que é ele que estabelece todas as coisas, como nós lemos aqui no livro de Daniel. Ele muda os tempos, ele muda as horas, ele estabelece aquele que é, aquele que era. Nós somos pessoas que vivemos por etapas. Hoje eu me dedico a isso, amanhã eu posso me dedicar a outra coisa, depois de amanhã eu posso me dedicar a outra coisa, lá no futuro posso me dedicar a outra situação. Mas se nós entendermos que Deus é o Senhor do tempo, se nós entendermos que Deus, ele estabelece todo o tempo e tem todo o controle das nossas vidas diante dele, nós saberemos que em todas as situações, em todos os momentos da nossa vida, ele estará conosco nos direcionando. Por isso é importante que nós possamos viver o nosso presente, projetando no Senhor o nosso futuro, porque ele tem algo para estabelecer sobre as nossas vidas. Outra maneira que nós perdemos o nosso tempo também é quando nós olhamos para o passado. Quantas e quantas vezes nós olhamos para o passado e deixamos de fazer algo? Nós enxergamos o copo meio vazio, ao invés de enxergar o copo meio cheio. Quantas vezes nós nos remoemos por algo que aconteceu e deixamos de experimentar algo novo de Deus que está acontecendo hoje nas nossas vidas? Uma vez eu estava vendo uma palestra sobre uma palestra financeira, e o rapaz ele falava assim, poxa, eu perdi lá, não lembro qual foi o valor, ele tinha um montante de acho que 500 mil, 600 mil, e ele fez um investimento errado, perdeu quase 100 mil reais. E ele começou a correr atrás para ver se ele conseguia recuperar aqueles 100 mil reais, e ficou naquilo, quando viu, perdeu 100, perdeu 200, perdeu 300, perdeu quase tudo que ele tinha. E aí eu me lembro que o palestrante ele falava assim, se você trabalhasse, esquecendo aquilo que você perdeu, não tentando recuperar o que você perdeu, mas tentando gerir melhor aquilo que você tinha nas suas mãos, sem você perceber, você recuperaria aquilo, e hoje estaria com algo muito maior do que você tem hoje. Será que nas nossas vidas, se nós pararmos um pouco de analisar, de tentar correr atrás daquilo que nós perdemos, e procurarmos no Senhor, para que Ele possa fazer o melhor com aquilo que nós temos nas mãos, será que nós vamos sair perdendo no final? Ou nós vamos encontrar uma providência divina? Nós vamos encontrar a ação do Senhor sobre as nossas vidas? Não estou dizendo só financeiramente, estou dizendo em todas as áreas das nossas vidas. Nossa área sentimental, nossa área emocional, nosso trabalho, nossa casa,
nos estudos. O meu tempo já passou, o meu tempo já se foi. Não, o nosso tempo é agora. Enquanto há vida, há tempo. Vira e mexe, a gente consegue ver uma reportagem, um senhorzinho aí de 70 anos de idade terminou a faculdade de Direito. Por quê? Porque ele correu atrás. Ele não olhou para trás, poxa, estou com 70 anos, vou descansar. Não, ele foi atrás de algo que ele poderia conquistar e conquistou. Certa vez eu ouvi um irmão, ele devia ter em torno de uns 35 anos, 40 anos. Ele era músico na igreja. Daí ele virou para mim, eu perguntei para ele: e aí, rapaz, não está tocando mais? Gostava tanto de te ouvir tocar, tal. Ele falou assim: não, meu tempo já foi. 35 anos, irmãos. Deixa para os mais novos. Não, gente. Todos nós somos capazes de fazer algo novo todos os dias, independente da nossa idade, independente do que aconteceu, independente do tempo em que nós estamos vivendo. Quando Deus ele coloca algo diante de nós, é porque Ele sabe que nós podemos realizar aquilo que Ele colocou diante de nós. A capacidade de fazer algo é o Senhor quem nos dá. A maneira de nós fazermos, de gerirmos o nosso tempo, é Deus que vai instruir. Então, se nós achamos que aquilo que já passou vai atrapalhar o nosso futuro, nós temos que entender que aquilo que já passou pode nos ajudar a não errar no nosso futuro. Nós temos que aprender com o nosso passado, não nos escondermos atrás dele. Em Filipenses capítulo 3, verso 13, Paulo ele vai falando assim: não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou convencido, estou concentrando todas as minhas energias para insistir nessa única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Gente, o que passou, passou. Temos consequências. Mas quando nós abrimos o nosso coração diante do Senhor, nos derramamos na presença dEle, Ele joga todo o nosso passado, todo o nosso erro no lago do esquecimento. E nós, olhando para frente, nós alcançaremos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Bastando apenas que nós esqueçamos daquilo tudo e possamos prosseguir. Amém? Mas como gerir melhor esse tempo? Como fazer com que ele venha frutificar para que eu não possa mais, como disse aqui, ficar preso no passado, para que eu não possa esquecer que Deus é o dono do tempo, para que eu não possa saber agir em qualquer situação? A primeira coisa que nós temos que ver é a escolha de prioridade. O que eu e você temos priorizado em nossas vidas? O que eu e você temos priorizado em nossas vidas? Eu digo que o que nós temos que dar prioridade às nossas vidas é focar no reino de Deus. Essa deve ser a primeira coisa que nós devemos pensar. Que isso, Bruno, e a minha família, e o meu trabalho? Quando nós focamos no Senhor e entregamos a nossa vida a Ele, isso significa que nós seremos homens e mulheres, ouvintes da voz do Senhor, tementes à palavra de Deus, e com isso nós vamos conseguir gerir da melhor maneira possível nossa casa, nosso trabalho, nosso ministério e tudo que está ao nosso redor, amando e entregando a nossa vida primeiramente ao Senhor. Então a nossa prioridade, ela deve ser o reino de Deus. Em Mateus 6,33 vai dizendo: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e aquilo que Ele quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Abrindo o nosso coração diante do Senhor,
colocando a nossa vida diante dele, sem interesse. Porque quando a gente faz isso, verdadeiramente não existe interesse, existe o único motivo de nós queremos nos entregar a ele. Tudo que nós colocamos diante dele, ele acrescentará sobre as nossas vidas, de acordo com a sua vontade. E nós vamos entender quando é a vontade de Deus, porque a nossa prioridade é o seu reino. Nós vamos entender quando algo dá certo e quando algo não dá certo. Nós vamos saber que Deus ele abençoou para que essa porta fosse aberta, e vamos entender porque Deus abençoou porque esta porta foi fechada. Porque um servo e uma serva do Senhor, quando está na presença de Deus, fazendo a sua vontade, em toda e qualquer situação, vai bem. Independente daquilo que o seu coração esteja querendo, nós temos que saber que o melhor Deus ele tem para nós. Os sonhos dele são maiores que os nossos. Aquilo que ele tem para a nossa vida é melhor do que aquilo que nós achamos que temos, que sabemos. Deus ele tem o melhor para cada um de nós. E com isso a nossa prioridade máxima tem que ser o Senhor. Outro ponto que nós temos que entender: a importância de cada coisa no seu tempo. Gente, quando nós entendemos a importância de cada coisa no seu tempo, de cada situação no seu tempo, nós começamos a não nos frustrar mais. E a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ter uma frustração como uma ferida aberta no seu coração. Porque isso atrapalha tanto a gente dar o próximo passo. Isso atrapalha tanto nós tentarmos prosseguir. No segundo texto que nós lemos, eu não sei se a Vitória consegue colocar lá para a gente, o segundo texto lá de Gênesis, nós vemos algo muito interessante ali, que vai dizendo assim, deixa eu colocar o óculos. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram eles. Ela está ali na tenda, respondeu Abraão. Um deles disse: daqui a um ano voltarei a visitar vocês e Sara, sua mulher, terá um filho. Gente, a palavra de Deus vai falando que Sara riu, não é? Vai falando que ela pensou assim: eu, nessa idade, nessa situação, ter filho? Não. Quanto tempo, quantos anos nós já tentamos, quanto tempo nós persistimos, e isso não deu certo. O meu tempo já se foi. Para mim não resta mais nada. Eu acredito que essa era uma ferida aberta no coração dela, em que ela não soube trabalhar, ela não soube gerir, uma frustração que ela teve. Ela não entendeu que aquele momento era o tempo de Deus em suas vidas. Gente, eram anjos do Senhor ali naquele lugar. Não era eu falando com Abraão, não era nenhum de vocês falando com Abraão, eram anjos do Senhor, porta-vozes da palavra de Deus, que disseram: nós vamos voltar e a sua esposa terá um filho. Ela duvidou da palavra do Senhor, por conta de uma frustração que ela tinha. E quando nós não entendemos essa importância de cada coisa no seu tempo, essa frustração ela toma conta do nosso coração, assim como tomou conta no coração de Sara. E nós não podemos deixar com que isso aconteça, porque Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas. E quando nós colocamos como prioridade em nossas vidas o Senhor, nós começamos a entender o tempo de Deus em cada momento, em cada detalhe. Eclesiastes 3, de 1 a 3 vai dizendo: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Basta que nós entendamos e saibamos qual estação das nossas vidas nós estamos.
Esse momento é tempo de construir? Vamos construir. Esse momento é tempo de esperar? Vamos esperar. É tempo de plantar? Vamos plantar. É tempo de esperar o que se plantou? Então vamos esperar o que se plantou. Depende de nós entendermos o tempo de Deus em nossas vidas. Tem uma história muito bacana na Bíblia, lá em Lucas 10, de 38 a 42, que vai falando sobre Maria. Ela soube entender o tempo ali em que ela estava, o momento em que ela estava vivendo, uma situação onde ela estava inserida. O texto vai dizendo assim: Jesus e os seus discípulos continuaram sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: ó Senhor, não se importa que minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Ela soube o tempo em que ela estava vivendo ali. Será que ela iria ter outra oportunidade de sentar aos pés de Jesus, de ouvir seus ensinamentos, de ouvir aquilo que ele tinha a dizer, de saber mais sobre o reino de Deus? Ela soube viver aquele momento, ela soube extrair o melhor daquele momento, ela soube ouvir a voz ali de Deus ali falando ali aos seus ouvidos. Senta aqui, que o mestre vai falar. E ali ela ficou. Nós não podemos nos comportar de uma maneira em que, poxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Hoje eu acordei cedo, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro, depois eu tenho que ir para tal lugar, tenho que trabalhar, depois eu tenho que estudar, depois eu tenho... E quando a gente vê o nosso tempo ali para o Senhor, ali, a nossa dedicação ali para o Senhor, ela se foi. Mas nós precisamos entender que há um determinado tempo para todas as coisas. E o tempo de buscar o Senhor é algo que tem que existir nas nossas vidas. Assim como Maria entendeu isso, nós temos que entender que há um tempo de estarmos sentados nos pés de Deus, nos pés de Cristo, e ouvirmos aquilo que Ele tem a nos dizer. Mas muitas das vezes, como eu acabei de dizer aqui, nós encontramos algo ou aquilo que nos rouba esse tempo. E como nós vamos enxergar isso? Como que nós vamos ver isso? Nós entendemos que quando algo rouba o nosso tempo, quando algo nos afasta da presença de Deus, é algo que nós talvez gostamos muito. Distrações, coisas boas, coisas que massageiam o nosso ego, não é? Quantas e quantas vezes nós nos pegamos nos distraindo com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Historiadores falam que John Wesley, ele orava cerca de 4 a 6 horas por dia. Gente, 4 a 6 horas por dia é muita coisa. É muita coisa. Fora o tempo de leitura que ele tinha das Escrituras. Uma vez eu estava lendo sobre John Wesley, e eu lembro que eu fui somando o tempo, leitura, oração. Eu lembro que sobrava, se não me engano, 6 ou 7 horas do dia dele. Eu falava assim, poxa, ele dormia 6 horas por dia, porque ele tinha que ter tempo para se alimentar. Tamanho era o tempo que ele dedicava nas coisas de Deus. Também naquela época não tinha Netflix, não tinha Instagram, né? Não tinha Facebook, não tinha tantas e tantas coisas que hoje roubam o nosso tempo. Quantas vezes a gente, não, só vou responder uma mensagem, aí estou aqui, ó, respondi, deixa eu dar uma olhadinha no Instagram aqui, daí eu estou vendo o Lincoln lá no Instagram lá,
fazendo propaganda lá, 10 stories de propaganda. Eu vou ver os 10 stories de propaganda do Lincoln lá, gente. E assim a gente vai, quando a gente vê, todo celular tem lá aquele bem-estar, que é o tempo que mostra que a gente perde em cada aplicativo, né? Não devia ser bem-estar, devia ser outro nome aquilo lá. E às vezes a gente pega aquilo lá por 4 horas disso, 2 horas daquilo, 1 hora daquele outro. E às vezes o aplicativo da Bíblia está lá, 5 minutos. Eu falo isso porque eu já me peguei fazendo isso. Às vezes estou em casa, tranquilo, deixa eu só ver isso aqui. Quando eu vou ver, já passou 1 hora, 2 horas. E a gente perde aquele tempo que não vai voltar. Lembra que eu falei? Que o tempo é irreversível, o tempo que se perde. O tempo que passou, passou. Aquilo que se foi, se foi. Não é como a gente derrubar um leite, ir lá pegar a caixa e colocar o leite de novo no copo. Não. Já se foi. Paulo nos orienta de como a gente deve agir, de como a gente deve gerir esse tempo. Porque muitas e muitas coisas também vão nos atrapalhando, não só esse tipo de distração, que nos tira da presença de Deus, que rouba esse nosso tempo com Deus, que rouba esse nosso tempo para alcançarmos certos objetivos na vida. Outra coisa também que nos atrapalha muito é o pecado. O pecado nos afasta da presença do Senhor. O pecado nos atrapalha na nossa caminhada com Cristo. O pecado faz com que a gente se separe da presença de Deus. E se nós não entendermos isso como sendo algo que rouba o nosso tempo com o Senhor, a cada dia nós vamos perdendo, nós vamos deixando, nós vamos nos afundando, e quando nós percebemos, o tempo se foi. Paulo ele fala em Efésios capítulo 5, versículos 15 e 17. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Não sejam insensatos, sejam sábios e aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Esse ensinamento ele é muito rico para nós. Sejam cuidadosos no modo de proceder. O que é isso? Prestem atenção em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Prestem atenção como você está gerindo o seu dia, você está gerindo o seu tempo, como você está gerindo e fazendo e agindo, como está sendo as suas atitudes. Ele continua: aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Se deixarmos, irmãos, nós fazemos tudo aquilo que o coração, que o nosso ego, que as nossas vontades, elas vêm e tentam tomar conta, e nós esquecemos de fazer aquilo que é bom para o Senhor, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que apraz ao nosso Deus. E a melhor maneira que nós gerimos o nosso tempo, gerenciamos o nosso tempo, é vivendo para a glória de Deus. Em 1 Pedro capítulo 4, verso 11: se você é chamado para falar, então fale, como se o próprio Deus estivesse falando através de você. Se você é chamado para ajudar os outros, faça-o com todas as forças e a energia que Deus lhe concede, a fim de que Ele seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Tudo quanto fizermos, tudo quanto nós dedicarmos um pouco da nossa força, dedicarmos energia, que seja para a honra e glória do nosso Senhor. Porque quando nós dedicamos a nossa vida a Deus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele é quem toma conta de todas as coisas. É Ele que vai gerenciar o nosso tempo. É Ele que vai nos mostrar, é Ele que vai trazer
a verdade para as nossas vidas, o entendimento daquilo que Ele tem para as nossas vidas. É Ele que vai direcionar os nossos passos, vai mostrar o caminho a qual devemos seguir. E por último, Salmo de número 90, verso 12. O salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias e usar bem o nosso pouco tempo, para que o nosso coração alcance a sua sabedoria. Numa linha do infinito, o tempo em que nós temos para viver, ele é minúsculo. Numa linha do infinito. O salmista diz aqui: ensina-nos a contar os nossos dias e usar bem o nosso pouco tempo. O Senhor nos deu a oportunidade de nós usarmos isso que Ele nos deu, que é a vida, que é o tempo, para fazermos algo que muitas vezes nós nem imaginamos que nós poderíamos fazer. Logo após o louvor, o pastor Vanderlei disse aqui que nós somos uma igreja de intercessores. E Deus, Ele quer que nós usemos o nosso tempo para interceder por aqueles que estão ao nosso lado, para interceder por aqueles que nós nem conhecemos. Pois o melhor que nós podemos oferecer para alguém é o nosso tempo, porque é algo que nós não vamos recuperar novamente. Por isso que nós possamos viver para a glória de Deus, dedicando o nosso tempo, a nossa vida, tudo aquilo que está ao nosso redor diante dEle, porque nós vivemos para Ele e por Ele. Lutero disse uma frase que fala o seguinte: eu tenho tanto para fazer hoje que eu não posso perder nenhuma hora. Nós temos tanto para fazer que a gente não pode perder nenhuma hora, nem um minuto, nem um segundo. Então que nós possamos encontrar em Deus a solução para que a gente possa gerenciar nosso tempo. Eu tenho certeza que você vai poder dizer que você vive por Ele, que você vive para Ele, e que é por Ele que eu e você estamos gastando a nossa vida, entregando tudo diante dEle, abrindo mão muitas das vezes das nossas vontades, para aquilo que Ele pode fazer através de nós e também por nós. Fique de pé, vamos adorar o Senhor.